Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. E o homem perguntou: Quais mandamentos? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. E o jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando viu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro desta segunda-feira. Deus abençoe a nossa semana de trabalho, que será com muito trabalho, mas vamos em frente, sem desistir. Deus vai nos abençoando e a gente vai ganhando força. Muito bem. O que ainda me falta? Essa é a pergunta que todos nós, católicos, deveríamos também fazer hoje e todos os dias de nossas vidas. O que ainda me falta? Então, essa pergunta é uma pergunta decisiva. Um jovem vai se aproximar de Jesus. Outro evangelista traz outros detalhes. Imagine a gente olhar para a nossa vida, tentar entendê-la e não conseguir entender como gostaríamos de entender. Então, aquele jovem, ele não estava ali tentando desafiar Jesus, ele estava com boas intenções. Ele queria alcançar o céu. Então, ele era um jovem rico, bom, caridoso. Olha que coisa impressionante. Nossa Senhora de Anguera já falou sobre esse cabo aí. E ele só tinha um defeito. Mas Pedro, só um defeito? Só tinha um defeito. Só havia um problema nele. Ele já observava os 10 mandamentos. Então, quando Jesus vai destrinchando, né, parte do mandamento, ele vai e diz para Jesus: Olha, eu tenho observado todas essas coisas. Ou seja, eu já faço tudo isso, Jesus, que o Senhor está dizendo: não mato ninguém, não cometo adultério, não ando roubando. Tudo isso que está no mandamento, eu estou obedecendo fielmente. Em outras palavras, ele quis dizer isso. O que ainda me falta? Então, Jesus, que é Deus, analisa a vida de todos, a minha e a sua também. Jesus olhou para aquele rapaz, né, e disse a ele que só faltava uma coisa, né? Ou seja, faltava ele se desapegar dos bens materiais. Era rico, tinha lá suas bondades, mas tinha um apego aos bens materiais. Então, Jesus, para garantir mesmo que ele se salvaria, Jesus usa um radicalismo sem tamanho. Vá, vende tudo que tem e dê aos pobres, eu te dou um tesouro no céu. Você vai fazer isso, depois você vem e me segue. Então, quando ele ouviu isso, ele ficou triste e foi embora, cheio de tristeza. O Evangelho só conta isso, mas tem mais detalhes, né? Eu já expliquei aqui para vocês no canal que este jovem rico, ele vai embora de cabeça baixa. E quem levou ele, na verdade, quem convenceu foram
os súditos, os servos deste jovem, que era herdeiro de um grande trono. Então ele vai embora, pensando nas palavras de Jesus, ele vai obedecer Jesus e vai acontecer uma coisa impressionante. Aqueles empregados dele querem levá-lo até o seu palácio, onde ele vivia, e todos no coração pensavam a mesma coisa ao mesmo tempo. Eles levariam o seu chefe, deixaria lá são e salvo e voltaria para seguir Jesus. O jovem rico pensava a mesma coisa. Eu vou organizar minha vida, vou vender, vou distribuir com os meus empregados e volto para seguir Jesus. Resumindo, todo mundo voltou, né? Claro que não foi uma volta no mesmo dia, na mesma semana, não. Algum tempo depois, ele já estava decidido, ele organizou a sua vida e faz o que Jesus lhe manda. Agora, são detalhes que Nossa Senhora revelou quem era, que não faz parte do depósito da fé, tá bom? Mas é muito interessante esse evangelho, muito rico no seu conteúdo, porque serve para mim, para você também. Só essa pergunta que o rapaz faz: o que ainda me falta? Então, o que está faltando na sua vida neste dia? O que você precisa fazer para estar mais perto de Jesus? A gente deveria também deixar que essa pergunta possa entrar em nosso coração. Senhor, o que ainda me falta? Eu rezo todo dia, a missa, você também vai, somos católicos, fazemos nossa parte, fazemos boas obras, ajudamos as pessoas, tudo isso, a gente está parecido com esse cabo, viu? A gente está fazendo um bocado de coisa boa, graças a Deus, não é para se exaltar que eu estou falando isso não, tá? É só para testemunhar. Mas, aí agora vem mais, né? Mas é possível que a gente tenha todas essas práticas, mas infelizmente a gente pode ser tentado a conservar, né, parte do coração fechado para Deus. A gente pode entregar a Deus algumas coisas e guardar outras, exatamente aquela coisa que ocupa talvez o primeiro lugar. Olha a armadilha. Talvez você seja bom, vá à missa, confesse, como tudo bonitinho, mas essa poeirinha que estava lá, como no coração do jovem, ele vai, quando ele pergunta o que é que eu devo fazer para me salvar, Jesus começa a dizer, olha, tem que ver os mandamentos. Ele diz, mas eu já vivo. Ou seja, ele não mentiu. Se ele tivesse mentido, Jesus teria falado, você está mentindo. Mas não, ele está falando a verdade. Era um jovem que já vivia os mandamentos. Mesmo assim, para você ver como uma coisa é perigosa, mesmo assim, faltava uma coisa pequenininha. Ou seja, desapegar. Não é só o rico que é apegado, não. Tem pessoas pobres que se apegam também. Talvez entre nós, porque sabe eu mesmo, né? Sabe aquela roupa no guarda-roupa? Aquela camisa velha? Eu tenho umas camisas velhas ali que eu gosto demais delas. Eu gosto e sou capaz de dar a nova e ficar com a camisa velha, porque eu gosto, eu me sinto bem com aquela roupa, compreende? Talvez seja um apego também, sei lá, né? Mas é bom a gente olhar o guarda-roupa, que às vezes tem roupa que você não veste há 6 meses, 1 ano, não serve mais para você. Não é que não sirva no tamanho, é que você não quer mais aquela roupa. É só um apego, tá preciso a gente se desapegar, se afastar até de uma roupa, de um calçado. Você está com 30 pares de calçado? Você tem algum problema brabo, como diz a história? Você não tem 30 pés, né? Você não tem 30 pares de pernas para precisar de 30 pares de sapato? Então, tem tanta gente aí descalço, no sol quente, nesse chão quente, quando faz muito sol aqui no Nordeste. Você poderia dar uma sandália daquela que você não usa há 5 anos, mas está lá guardada. Tem sapato que já não serve mais. Está novo dentro da caixa, mas quando você for usar, ele está todo descolado. Para quem não sabe, guardar o calçado muito tempo sem usar,
ele perde a consistência da cola, um abraço já foi. Aí tem que mandar colar de novo, viu? Então, esse apego, às vezes uma besteirinha, um sapato, uma sandália, uma roupa, né? Então, Jesus está dizendo para nós, se vocês querem ser perfeitos, se desapeguem. Jesus, ele foi radical, justamente, mandou o caba vender tudo que tem. Foi logo um corte rápido Tramontina, Nosso Senhor deu. Mas Jesus está querendo que você e eu também nos desapeguemos, que a gente possa viver os mandamentos da lei de Deus e que a gente possa se desapegar das coisas do mundo, do pecado, da vaidade, do apego às coisas materiais. Que a gente trabalhe, tenha dinheiro, que ganhe, que você ganhe muito dinheiro, não tem problema não. Você fique rico, não tem pecado nenhum em ser rico. Ai de Jesus se não fosse os ricos que andavam com ele, né? Para dar comida àqueles 12 cabas. Os cabas comiam feito uns condenados. Os discípulos de Jesus, Ave Maria. Os cabas eram bons de garfo, meu irmão. Entende? Imagina para dar comida a 12 marmanjos daqueles ali. Os cabas comiam que só. Então, tinha que comprar comida. Lembra do milagre da multiplicação dos pães? Jesus mandou ir ao povoado comprar comida para dar para o povo. E o discípulo disse, Senhor, nem que tenham aqui 100 moedas de prata, de ouro, sei lá o quê, não dá para comprar comida para essa multidão, não. Aqui, mas não tem nada, só tem aqui 5 pães. Uns peixinhos aqui. Imagine. Eu estou no sol quente trabalhando, aqueles peixes ali não dá nem para fazer cócega no estômago. E Nosso Senhor abençoou, fez um milagre e comeu 12 mil pessoas, mais de 12 mil, sobrou, né? Mais de 10 mil, sobrou 12 cestos. Então, mais de 10 mil pessoas e ainda sobra 12 cestos cheios de comida. Então, voltando aqui ao Evangelho, o problema daquele jovem não era ele ser rico, não. O problema é que ele estava apegado. Tinha alguma coisa entranhada no coração dele. Os bens, né, que ele possuía, que não era pouca coisa, né, acabou trazendo essa poeirazinha para o coração dele. E aí Nosso Senhor quis, por amor a ele, Nosso Senhor deu um recado pesado. O Evangelho não conta os detalhes, mas ele volta. Então, Jesus não vai pedir para você nem para mim para vender as coisas material, tudo que você possui, né? Claro que esse chamado radical corresponde de forma muito particular, né, àqueles que, vamos dizer assim, receberam um chamado para um total desapego, né? E Nosso Senhor vai usando o radicalismo nessa hora para aqueles que têm receber essa vocação. Claro que a exigência espiritual vale muito mais do que tudo isso, né? Nenhuma pessoa, dinheiro, posição, nada, né, pode ocupar no coração da gente o lugar que pertence a Deus. Então, vamos pedir a Jesus para... Eu sei que tem muitos pregadores que, falando desse evangelho, vai dizer que a parte triste da palavra de Deus é que aquele rapaz ouviu Jesus e escolheu voltar para a sua vida de rico. Aparentemente sim, mas a verdade é outra, né? Então vamos pedir a Jesus que a gente possa ter bens materiais. Eu peço todo dia a Deus, Senhor, me ajude para eu ter bem. Porque se bater na minha porta, eu vou rezar, pedir só para mim. E quando eu rezo, todo santo dia eu rezo pedindo a Deus. Eu digo, Senhor, tu manda para mim, agora mande um pouquinho mais, porque se mandar só para mim, eu não dou para ninguém, né? Não posso dar. Quando o Senhor mandar, só mande uns acréscimos aí que tem sempre gente me pedindo. É assim que eu peço. Minha conversa com Jesus é muito clara, né? E eu ensino o povo. Quando você rezar, meu irmão, não pede só para tu não. Tu diz, Jesus, eu estou precisando disso, mas mande um pouquinho mais. Porque quando bater na minha porta, eu quero resolver o pepino dos outros também. Não quero só para mim, não. Não tem pecado, não. Pode falar à vontade, viu? Muito bem. Que a gente possa viver os mandamentos da lei de Deus, um por um, sem tirar nada, né? E que a gente possa se desapegar. Você pode ter, ou você pode ser a pessoa mais rica desse Brasil, não tem problema. Pecado nenhum tem. Mas não se apegue não, porque os bens materiais levam você para o quinto dos infernos. E Jesus não quer que você perca a sua alma.
Que Deus abençoe o seu dia, excelente semana para todos nós. Quer se tornar um apoiador da nossa missão? Chegue junto. Aí na tela tem a forma de você ajudar. Quem ajuda a obra de Deus é o povo de Deus. Que sua segunda-feira seja maravilhosa. A gente se encontra daqui a pouco. Perca não a semana de catequese aqui, mostrando coisas e que coisas, viu? Me aguarde. Daqui a pouco a gente volta.